O rubro-negro já sabe, na próxima janela de transferências, o lateral direito Wesley será negociado com algum clube da Europa e o valor não será baixo. E aí começam-se a se especular possíveis nomes de substitutos. Ontem, o jornalista Matheus Leal, do canal Manifesto Rubro-Negro, trouxe a informação de que Vinícius Tobias está na mira. O Vinícius atualmente está no Shakhtar Donetsk. Quem levou o Vinícius para o Shakhtar foi o José Boto, diretor de futebol do Flamengo. O atleta foi revelado pelo Internacional, tem 21 anos. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma análise aqui para vocês desse jogador, mostrar para vocês quem é esse atleta. Vamos fazer o seguinte, eu estou rodando a vinheta e enquanto isso você está deixando o like e está se inscrevendo no canal. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. E aí, deixaram o like, se inscreveram no canal? Não se esqueça do like e da inscrição, porque realmente ajuda o nosso trabalho, ajuda muito, tá? Bom, gente, vamos lá. Vamos primeiro com informações do Vinícius Tobias, depois vamos trazer vídeos, como sempre eu faço, e no final eu vou trazer aqui o meu parecer sobre o que eu acho de uma possível vinda do Vinícius Tobias para o Flamengo. Também tem um recado importante para vocês no final desse vídeo, uma dica, então fica aqui comigo até o final. Vamos começar com informações do Vinícius Tobias. Ele é o Vinícius Augusto Tobias da Silva, nasceu em 23 de fevereiro de 2004, portanto tem 21 anos, nasceu em São Paulo e o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, é de 3 milhões de euros. Eu até discordo um pouquinho, acho que é um pouquinho acima. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência desse vídeo, tá? Revelado pelo Internacional, foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 6 milhões de euros em janeiro de 22. O José Boto estava saindo do Shakhtar exatamente em janeiro de 22, mas a verdade é que o José Boto fez parte do processo de contratação, avaliou esse jogador positivamente e foi sim o responsável por levar esse atleta para o Shakhtar. Em abril do mesmo ano, em abril de 22, ele foi emprestado para o Real Madrid B, para o Real Madrid Castilha, né? Retornando ao Shakhtar agora em junho de 2024. Vamos ver agora alguns números do Vinícius Tobias nessa temporada 24-25. Ele é o líder do Shakhtar Donetsk em assistências. Não tem nenhum meia, nenhum atacante, nenhum ponta que supera o Vinícius em assistências nessa temporada. 6 assistências. Passes decisivos por partida, ele é o quarto. Então a gente vê ali 3 meias e depois o Vinícius como o único defensor nesse top 5 aí de passes decisivos por partida no Shakhtar Donetsk. Dribles certos por partida, ele está no top 5, ele é o único defensor nesse top 5, ele tem 71% de acerto dos dribles, 2,7 dribles certos por partida. Estatística defensiva de cortes, ele está em terceiro lugar, ele tem em média 1,5 cortes por partida. Eu vou trazer agora um pequeno comparativo do Vinícius Tobias com o Wesley. Sempre lembrando que números são apenas para a gente ter uma base, uma referência. Ninguém vai comparar atleta e definir que A é melhor que B por causa de número. A gente vai contextualizar sempre os números. Vai entender que o Shakhtar, por exemplo, é um time lá no campeonato ucraniano ainda mais dominante do que o Flamengo é aqui no Brasil. A gente também precisa contextualizar o nível competitivo do campeonato ucraniano, que é mais baixo do que o campeonato brasileiro. Então, quando a gente olha para os números, é só para a gente ter uma base, contextualizar um pouquinho, entender um pouquinho o que é o atleta e comparar com o Wesley. Também não é dizer que um é melhor que o outro, é apenas entender as diferenças desses jogadores como atletas. Então, olha só, o Vinícius dando 6 assistências na temporada 24-25, eu estou trazendo aqui números do Wesley no Brasileirão 24, né? Porque o recorte dele no Brasileirão 25 é muito curto, são só 2 jogos. Então, para ter dados mais reais e mais fiéis ao que é o jogador, números do Brasileirão 2024. Então, o Wesley dando 2 assistências e o Vinícius Tobias dando 6 assistências. Média de meia assistência por jogo. Muito boa a média de assistências do Vinícius Tobias. Bolas longas certas por jogo, o Tobias tem 47,4, mas ele faz o triplo de bolas longas do que faz o Wesley. Ele faz bem mais bola longa por jogo do que o Wesley. E cruzamentos, ele também faz praticamente o dobro e acerta bem mais, 37,5 contra 22% de acerto do Wesley. A gente sabe que o acerto de cruzamento ainda é o calcanhar de Aquiles do Wesley. Falando em calcanhar de Aquiles, a gente vai falar agora também sobre uma dificuldade do Vinícius Tobias, que eu também vou mostrar para vocês já já nos vídeos. Defendendo, olha ali, dribles sofridos, do Wesley só 1 por jogo em média e o Vinícius Tobias 2,7. Cortes, 1,5, como a gente já viu do Vinícius Tobias, né? E o Wesley 2. E chutes bloqueados por jogo, o Vinícius Tobias conseguindo bloquear mais
chutes do que o Wesley. Eu também vou mostrar para vocês essa qualidade do Vinícius Tobias em bloquear as finalizações do adversário já nos vídeos. Vamos então agora para a análise em vídeo e vou mostrar para vocês o que é que o Tobias faz bem dentro de campo e o que é que ele não faz tão bem assim. A gente viu ali a estatística de finalizações bloqueadas do Tobias e, de fato, ele sabe fazer bem esse tipo de ação. Olha ele aqui, atento, tem uma bola de disputa aqui na área, tá no alto, ó, jogo contra o Borussia Dortmund e ele bloqueando aqui a finalização. Aqui mais uma situação que ele vai gerenciar muito bem aqui, essa situação de praticamente um 2 contra 1. Ele está bem perfilado aqui para eventualmente ter que fazer um movimento para a linha de fundo e também para poder fazer um movimento para dentro. O adversário faz um movimento para dentro, ele gira rápido aqui e consegue fazer o bloqueio. Ele é um atleta muito rápido, muito veloz e bloqueia bem a finalização. Então ele vai muito bem nesse bloqueio de finalização, tá? Aqui, uma interceptação, como eu já falei para vocês, ele é bastante veloz e ele está sempre em posição de expectativa quando ele está aqui na última linha. Então a gente já vê ele aqui com o joelho flexionado, atento para o que pode acontecer, entendendo que essa bola longa pode chegar ali para o opositor direto dele, para o opositor mais próximo dele que está ali com o pé na linha, e aí ele vai fazer já um movimento de interceptar e vai conseguir tirar essa bola aqui de cabeça, chegando na frente do seu adversário. Aqui também um outro duelo aéreo, só que aqui em força, né? Aqui ele não vai chegar antes, ele vai disputar em força e ele também vai fazer um movimento certinho aqui, vai pular com uma perna só, vai pular na diagonal, vai fazer um movimento todo muito bom. Ele tem um bom time aqui para o duelo aéreo, ele não disputa tanto quanto o Wesley e não vence tantos duelos quanto o Wesley, mas ele vai bem também nesse tipo de duelo, tá? Aqui, o calcanhar de Aquiles do Tobias, vocês estão vendo ele destacado ali na imagem. A gente está vendo que ele já está no movimento de saltar a pressão. Quando a bola chega para o adversário, ele já está bem próximo. Até aí, tudo bem. Só que essa abordagem aqui com os pés abertos, essa posição do corpo não é a mais indicada. Ele tem que estar com o joelho flexionado, quadril para trás, tem que estar com o pé um pouco mais na frente do outro e os pés têm que estar mais juntos. Então, esse aqui não é o perfilamento corporal adequado para esse tipo de duelo. E aqui ele vai fazer de novo, ó. Ele vai abrir mais ainda a perna, ó. E aí, no que ele faz isso aqui, ele perde o duelo, porque essa não é a ação correta para esse tipo de duelo, tá? Então, quer dizer que ele é horrível num contra um defensivo? Não. Quer dizer que ele tem potencial para melhorar, tá? A gente vai ver, inclusive, ele ganhando um outro duelo aqui de um contra um defensivo já, e que ele vai bem. Agora a gente vai ver ele aqui na última linha, já em posição de expectativa de novo, a joelho flexionado, muito atento para o que está acontecendo na zona da bola e, ao mesmo tempo, controlando os movimentos do seu opositor direto, tá? E aí, assim que o opositor faz o movimento de eventualmente romper nas costas dele, ele já faz aqui, ó, o movimento de lateralizar o corpo, que é o perfilamento correto. Então aqui ele foi muito bem. Ele também não vai morder a isca do adversário que vai baixar aqui, ele não vai acompanhar, ele vai cuidar da última linha, vai controlar aqui a profundidade, e aí na hora que o movimento do adversário for para romper, ele já está ganhando aqui, inclusive desarma armando, ou seja, a bola chega, ele já dá o tapa para o companheiro, ele não precisa dominar essa bola, ele não vai girar, não vai jogar para trás, ele já dá o tapa direto para o companheiro, o que é muito importante também para manter a posse de bola, tá? O Vinícius Tobias é um cara que dribla muito bem, a gente já viu nos números, olha a qualidade dele para dar o tapa e tirar do adversário, tá? Ele realmente impressiona pela qualidade do drible. A gente vai ver agora aqui mais uma ação defensiva, que é aquele 1 contra 1 que eu falei para vocês que ele vai bem. Ele está numa situação aqui bem aguda, né? De 2 contra 2, ele precisa defender aqui a baliza, ó. E aí ele vai bem, faz a abordagem certinha, movimento corporal aqui dessa vez certinho, ó. Os pés estão juntos, tá? Olha só. Ele girou no próprio eixo, os pés estão juntos, ele não abriu aqui os pés, ó. Olha como é que o ombro está virado certinho para o adversário e manter a posse aqui para o Shakhtar. Aqui ele vai receber a bola em corredor lateral e vai fazer um giro muito bonito. Até lembra o Wesley. O Wesley gosta muito de fazer isso aqui, ó. Né? Então, a qualidade do drible do Vinícius chama muito atenção. Aqui, a diagonal longa dele é muito boa. Ele já está olhando lá para o outro lado. Ele tem uma diagonal longa muito boa e o gesto técnico me chamou muita atenção. A forma como ele bate na bola, tá? Bola tensa, rasante, que chega lá muito rápido no companheiro. Ele é bom nessa bola longa. Chama bastante atenção essa capacidade que ele tem de fazer a famosa virada de jogo, né? Aqui a gente vai ver ele fazendo um passe muito legal também, só que agora na paralela, no mesmo lado que ele está. Então, o companheiro vai fazer um movimento de romper e ele vai achar lá na profundidade, na paralela. Também tem um passe bom na paralela, tá? Aqui ele vai receber bem junto à linha lateral e, mais uma vez, o que impressiona é a qualidade do Vinícius Tobias. A relação com bola dele, que a gente fala na análise de desempenho, a capacidade técnica, a habilidade dele, realmente chama muita atenção. Então, olha como é que ele vai balançar aqui e vai dar um tapa com o lado de fora do pé para depois fazer um movimento de tentar ultrapassar, mas o companheiro não vai dar a bola aqui para ele. Aqui ele vai receber de novo na linha lateral, vai perfilar o corpo para deixar o adversário em dúvida. Ó. Ele pode fazer esse passe aqui na profundidade, na paralela, né? Ou ele pode fazer o movimento de driblar para dentro, acha que de esquerda o companheiro,
Bom uso também da esquerda, bom uso do pé não dominante, muito bom uso da perna esquerda. Não dá para dizer que é um atleta ambidestro, mas tem um ótimo uso do pé não dominante, que é, no caso, o esquerdo. Vai receber aqui de volta e vai conduzir com coragem. Olha só como é que ele vai dominar essa bola com a sola do pé, né? Olha a qualidade dele para dominar essa bola com a sola do pé aqui, ó. E aí depois para sofrer uma falta. Então, ofensivamente, ele chama muito atenção pela qualidade, relação com bola, habilidade, entendimento dos espaços, coragem para conduzir. Vai receber essa bola aqui, ó, e vai conduzir. Tem espaço para conduzir, ele vai carregar a bola, e aqui esse passe também que é muito importante para o lateral, porque na hora que o lateral trabalha com o ponta se associando, quando o ponta faz esse movimento de romper, o lateral tem que ter essa capacidade de dar esse tapa aqui na profundidade. E o Vinícius tem essa capacidade. Olha só que legal ele fazendo esse tapa aqui. Inclusive é pro Pedrinho esse tapa aqui, que ele joga lá com o Pedrinho no Shakhtar, ex-Corinthians, né? Aqui mais uma ação de drible, de girar no próprio eixo. Isso aqui é muito interessante, né? Como é que ele vai girar no próprio eixo aqui, ó. Tá? Vai dar o tapa aqui pro companheiro, vai dar o passe e já vai se projetar por dentro, na diagonal. O Wesley gosta muito desse movimento e o Vinícius gosta também. Ele tem muita leitura de fazer esse movimento, ele faz muito esse movimento de fora para dentro, com e sem bola. Gosta de fazer esse arraste de fora para dentro com bola também e sem bola. Dá o passe e vem se projetar para receber, recebe e conduz muito bem aqui no meio de dois, no meio de três praticamente aqui. Vai conduzindo, vai vencendo o duelo e aqui vai sofrer uma falta. Ele é muito forte nessas conduções, nesses arrastes. A gente vai ver agora algumas assistências do Vinícius, né? Ele se destaca pela quantidade de assistências. Vamos entender como é que ele faz para ser um cara que consegue dar tantos passos para gol. Aqui, primeiro, ele vai balançar e vai driblar. Muito forte. Olha só como é que ele puxa a bola aqui, vence aqui o duelo e faz o cruzamento com precisão. A bola chega aqui no centro da área e sai o gol. Então, ele consegue muito bem dar assistências porque dribla muito bem, conduz muito bem, arrasta bem e é preciso nos cruzamentos. Aqui, de novo, vai balançar, ó. Balançou, levou para o fundo. Aqui ele vai ameaçar o cruzamento de direita. A gente já está vendo ele enquadrando o corpo para fazer o cruzamento de esquerda e vai cruzar com precisão, deixando o companheiro de frente para o gol. Mais uma assistência aqui para o Vinícius Tobias. Aqui ele vai tentar cruzamento de direita, a bola vai bater no adversário, a bola vai sobrar de volta para ele, ele vai olhar para a área com muita tranquilidade e chama atenção aqui o gesto técnico de novo, né? Olha só como é que ele bate na bola com efeito aqui, olha só a qualidade dessa batida na bola, ó. Repara, tá? Então chama bastante atenção a qualidade do Tobias para cruzamento, para drible, a qualidade técnica dele é realmente bastante acima da média, tá? Refinado o jogador. E aqui, finalizações, ele gosta de fazer uma finalização de canhota, ele recebe aqui por dentro e dá o tapa para bater de canhota, como eu já falei para vocês, ele confia na sua perna esquerda, a bola subiu um pouquinho aqui, e aqui de novo, ó, ele vai estar lá mais no corredor lateral, vai estar num duelo aqui contra o adversário, vai trazer essa bola de fora para dentro, venceu o duelo, driblou e bateu de canhota, só que essa aqui ficou na zaga, bateu aqui no adversário e essa finalização foi bloqueada. Voltando a falar da comparação de Vinícius Tobias com Wesley, olhando para os números e olhando para o campo, me parece que ele é o oposto. Calma que eu vou explicar. Muita gente trata o Wesley como um jogador ofensivo, como um lateral ofensivo. De fato, ele ultrapassa bastante. Mas os comportamentos ofensivos do Wesley são exatamente o seu calcanhar de Aquiles, onde ele tem que melhorar ainda. É na capacidade de cruzar melhor, na capacidade de tomar melhores decisões em último terço. E o Tobias parece exatamente o contrário. Ele tem muita capacidade técnica, cruza bem, toma boas decisões em último terço, mas defensivamente o Wesley é melhor. O que também não é muito demérito para o Vinícius Tobias, porque hoje, defensivamente, está difícil de competir com o Wesley. O Wesley é um absurdo de jogador defendendo, e o Tobias, como a gente viu ali, por exemplo, num contra um defensivo, não vai tão bem. Aliás, para falar sobre essa questão do contra um defensivo. Ah, Rafa, como é que pode um lateral não ter um contra um defensivo tão bom assim? Gente, o Varela, lateral do Flamengo, que é um baita do defensor, também não tem um contra um defensivo tão bom assim. Acontece, é normal. O atleta não vai ter todos os indicadores de desempenho em alto nível. Ele vai sempre não entregar em alguma situação, em algum contexto. Isso é normal. O próprio José Boto falou sobre isso na entrevista que ele deu para o Rafa Scout, lá para o canal do LabFoot, em que ele destrinchou essa questão dos indicadores de desempenho, em que ele fala, você vai procurar 6, 7 indicadores, 8 indicadores de desempenho no atleta, se ele te entregar 5, 6, tá ótimo. E aí você vai entender se faz sentido, se de repente um indicador que ele não entrega faz muita diferença ou se tudo bem, a gente consegue administrar com um indicador que talvez ele não seja tão bom. Então, o que eu acho sobre uma possível vinda do Vinícius Tobias para o Flamengo, acho que seria legal. É um jogador muito talentoso, que dá inclusive para trabalhar, para fazer ele evoluir aí no que ele não vai tão bem. Em relação ao valor de mercado, acho que está um pouquinho abaixo ali, o Transfer Market colocando um pouquinho abaixo, com todo respeito lá à turma do Transfer Market, mais uma vez, é um ótimo site para consulta, eu consulto diariamente o site, mas às vezes eles acabam ali, eu acho que pecando um pouquinho nessa questão do valor de mercado, porque é um jogador
jovem, né? Tá no Shakhtar. Acho que o Flamengo teria que desembolsar ali pelo menos o dobro, pelo menos o valor que o Shakhtar pagou para tirá-lo do Internacional há 3 anos atrás. Talvez até um pouquinho mais. Mas pensando que o Flamengo vai vender o Wesley por 30, 35, sei lá, 40 milhões de euros, dá uma margem boa aí de lucro, né? Então, é um jogador que pode entregar um futebol de bom nível, pode contribuir bastante, então eu vejo com bons olhos. Para você que chegou até o final desse vídeo, você quer melhorar a sua capacidade de leitura tática dos jogos de futebol, eu te recomendo virar membro da comunidade Mestres da Análise, a CMA, é a maior comunidade de analistas do Brasil. Ah, Rafa, mas eu não quero virar analista, eu não quero trabalhar nesse ramo, eu não tenho essa pretensão. A CMA serve para você também, que é só um curioso, que quer só aprender um pouquinho mais sobre futebol. Ali você tem conteúdos um pouco mais rasos, um pouco mais simples, uma introdução, por exemplo, à análise de desempenho. E se você se interessar e eventualmente até quiser trabalhar nessa área, se você tem a pretensão de trabalhar no futebol, o mercado do trabalho do futebol está precisando de profissionais, hein? Falta profissional. Tem muita demanda e falta profissional qualificado. Então, se você pensa em trabalhar nessa área, a comunidade Mestre de Análise é uma ótima alternativa para você, se você se dedicar ali a estudar os conteúdos, desde os mais rasos até os mais profundos, você vai se capacitar a trabalhar nessa área. E aí, a melhor notícia, se você, na hora de ingressar na comunidade Mestre da Análise, colocar o cupom Falando20, você vai ter 20% de desconto. Vale muito a pena você entrar para a comunidade Mestre da Análise e vale mais a pena ainda com esse desconto de 20%. Não é qualquer desconto, não é 5%, não é 10%, 20%. Então, não perde tempo, vira membro da comunidade Mestre da Análise. Eu tô lá, eu sou membro da CMA com muito orgulho, tô sempre lá entrando para assistir os conteúdos. Tem sempre conteúdos novos, inclusive toda semana, então estou sempre me reciclando ali, estudando um pouquinho mais, aprendendo ali com os mestres que produzem os conteúdos, gente que trabalha com atletas do mais alto nível do futebol mundial e que traz ali conteúdos para a gente, o Rafa Scout, o Wagner, que trabalha com o Vitor Roque, o Rafa, que trabalha com o Rafinha, com o Bruno Guimarães. A turma lá é fera e traz conteúdos muito bons e eu estou sempre lá consultando. E tem também um grupo de WhatsApp com os membros todos e ali você vai fazer um network muito legal e vai aprender muito, vai trocar muita ideia, vai trocar muita informação. É sempre uma troca muito legal. Eu aprendo muito lá no grupo. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E me diz aqui o que você acha nos comentários sobre uma possível vinda do Vinícius Tobias para o Flamengo. Ok? Um abração, não se esquece do like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!